Primeiro orador inscrito, vereador Pastor Adilson. Boa noite a todos, público presente, internautas, imprensa. Eduardo Sajorato, nosso ex-secretário de Agricultura. Doutora Vanice, nossa presidente, em seu nome, cumprimento a mesa diretora. Em nome do Diego Lastosa, cumprimento os colaboradores dessa casa. Bom, eu não ia ocupar a tribuna hoje, mas assim como chegou um veto, né, de um projeto de minha autoria, e é um projeto que eu copiei de Curitiba, uma cidade desenvolvida, uma cidade que traz muitos exemplos de projeto para todos os vereadores, e se está dando certo uma cidade como Curitiba, que é a proporção bem maior do que Descalvado, o porquê não fazer isso aqui também em Descalvado. Eu aqui fiquei um pouco em dúvida o motivo de vetar esse projeto. Nota-se que na maioria das unidades de saúde de Descalvado tem televisores dispostos nas áreas de espera e de atendimento. São exibidas programações de canais abertos, sem qualquer proveito para os usuários. Então, o que está fazendo essa televisão lá? O presente projeto de lei tem como objetivo de possibilitar conhecimento sobre práticas preventivas, educativas de saúde aos usuários de serviços da rede pública municipal. O projeto é simples. Se na maioria dos postinhos de saúde já tem um televisor, por que não colocar lá, quando a pessoa estiver esperando, o que a prevenção contra a AIDS, prevenção contra a dengue, prevenção contra a diabetes. E a pessoa que está ali esperando para ser atendida, de repente ela mesma, com a orientação que ela vai ter ali naquele televisor, ela pode se encaixar naquilo que o palestrante ou o profissional competente estará ensinando ou orientando o cidadão que está ali esperando. Agora, é melhor ter um palestrante na área da saúde, ou um especialista na área da saúde, orientando as pessoas ali, ou vendo da Atena, dando tiro para lá e para cá, ou assistindo essas porcarias das novelas da Rede Globo. Então, desliga tudo aí. Agora, isso aqui é uma questão preventiva, não vai gastar nada. Ah, mas na maioria das unidades de saúde tem. Bom, então quer dizer, não tem todas, mas na maioria tem. Por que não fazer isso? Eu vou dizer uma coisa, você está perdendo uma grande oportunidade de ir lá puxar alguns canais do YouTube e colocar lá 10, 15 minutos, ou um tempo que a pessoa fica ali de espera. Vamos falar hoje o perigo do diabetes, da pessoa com diabetes para buscar na prevenção o câncer de próstata. Imagine lá, tem um pai que vai levar um filho, ou tem um senhor que está lá, quando ele vê a pessoa, um profissional, orientando, ele fala, peraí, isso é muito sério. Agora não, está lá vendo da Atena, é tiro para lá, tiro para cá, quando não, vendo o Palmeiras perdendo para o Corinthians, e as pessoas daquele jeito lá. Então, vamos usar os televisores para coisas boas, para as coisas, porque tem que quebrar o gelo mesmo, porque isso aqui, eu não estou pedindo nada demais. É puxar um vídeo do YouTube e colocar lá. Gente, o perigo. Por exemplo, alguém aqui sabe do sintoma do infarto? Ninguém sabe. E tem pessoas que vão ao hospital com a pressão 18/10, achando que está tendo infarto. E sabe o que é, senhora presidente? É gases. Aí o médico vai lá, deita aqui, vamos fazer o exame, aperta a barriga, acabou o problema. Agora, se tem isso orientando, porque a pessoa chega ali, ela já chega já não querendo estar ali, porque ninguém gosta de um hospital. Eu, particularmente, não gosto. Eu só vou em hospital porque a gente tem um projeto chamado Doutores da Alegria, que é o projeto Semear. Há mais de 10 anos, a gente vai todos os domingos visitar os enfermos. Sem credo religioso,
sem bandeira ou placa de igreja, a gente vai levar alegria às pessoas. Todo domingo nós estamos lá, todo domingo, há mais de 10 anos. E agora, se eu chego lá e eu vejo, eu estou esperando para ser atendido, e vejo lá, olha, atenção, o número de dengue aumenta no bairro Jardim Belém, ou Morada do Sol. A pessoa que está ali, de repente, é um desses dois bairros, peraí, no meu bairro. Então ela vai ser o quê? Orientada, ela vai estar ali buscando também essas informações e multiplicar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, mas infelizmente, eu acho que era uma coisinha tão simples. Eu acho que pode trazer até essa ideia também aqui para a câmera, pôr um televisor ali fora. Mas é assim, gente. Eu, sinceramente, eu não entendi o que a secretária disse que vai ter alto custo. Eu não estou falando para comprar televisão nova. Eu estou falando só para colocar no que já tem. Porque nada começa grande, tudo começa pequeno. Uma grande árvore, um dia foi uma pequena semente. Agora, se a gente não começar a fazer um trabalhinho de formiga aqui agora, isso pode gerar muitos frutos lá na frente. Você sabia que tem mãe e tem família que tem filho autista e não sabe que ele é autista? E cada dia, cada semana, cada mês que essa criança deixa de ser laudada, isso vai prejudicar e muito o futuro dessa criança? Agora, por que não pôr lá assim, hoje nós vamos assistir uma palestra sobre o autismo, qual que são os sintomas, onde procurar, o que fazer. Exemplo, qual que é o médico que vai estar atendendo no postinho do Tamanduá? Qual que é o médico que vai estar atendendo no postinho? Ou lá no pronto-socorro, parece que não pode dar nome, né? Parece que não pode informar quem é o médico que está no pronto-socorro. Até onde eu sei, não pode. Tem que ir lá no pronto-socorro para saber. Mas é isso, gente. Eu achei que ia ajudar um pouco, mas eu vi que a minha ideia, lá em Curitiba, deu certo. E eu não vou mudar para lá, porque o meu povo é daqui. E eu sou cidadão de Escalvadense, eu quero o melhor para o meu povo. Agora, só jogar lá. Agora fica lá assistindo da Atena. Fica lá assistindo com as porcaria de novela, que só ensina a usar droga e fazer palhaçada. Então é isso. Em vez de ficar vendo aquelas porcaria, põe lá um vídeo institucional, põe lá uma palestra que seja direcionada à área da saúde. Não, aí está lá a novela lá. Aí está lá, ensinando a roubar, ensinando a fumar. E a pessoa vai lá, já está ruim de saúde. E vê aquela coisa ruim na televisão, ela fica pior. Agora não. Porque no Covid, você sabe melhor do que eu, muitas pessoas que não sabiam foram até o pronto-socorro e ali foram contaminadas. Porque faltou, muitas das vezes, orientação. E, infelizmente, muitas delas veio a óbito. Agora, tem ambientes que são contaminados. Nós não podemos entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito. E o hospital é um deles. Agora, se a gente tem essa informação, ali, a pessoa está ali parada ali. Hoje nós vamos falar da gripe. Pronto, está ali, a pessoa está ali. Pressão alta. Tem pessoas que têm pressão alta e não sabem. Porque a maioria delas, às vezes, nem sintoma dá. Mas coloca ali, mas amém, gente. É um projeto que está vetado. E eu não sei se meus companheiros... Pense aí, com carinho, que quem sabe alguém da nossa família um dia, espero que possa ser orientado para alguma coisa nesse sentido, mas não no hospital. Deus abençoe sua vida e sua família. E, antes de terminar, parabéns pelo Parlamento Jovem. Foi um show. Que Deus continue te abençoando. E foi algo aqui que honrou todos os nossos vereadores, viu? Parabéns. Agora convido a vereadora Michele Longo. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, o público presente, os internautas. Quero iniciar também parabenizando a presidente da Câmara, a doutora Vanice, pelo Parlamento Jovem, todos os jovens vereadores
se mostraram muito eficientes, alguns um pouco mais nervosos, outros mais seguros, mas todos se mostraram a que vieram, né? E como disse o Juliano, que bom termos aí esperança de bons sucessores nossos. Fico muito feliz. Quero iniciar meu pronunciamento relatando. Se puder colocar para mim, Vince, por favor. Eu estive lá na feirinha de São Benedito, na Praça Rosa Romantini, na última quarta-feira. Tem se tornado um sucesso aquela feirinha, né? Um ambiente muito agradável, tinha um sonzinho ali, um clima familiar, a população bastante satisfeita ali com a pracinha. Mas algumas pessoas vieram me fazer uma solicitação em relação ao banheiro, né? Ali tinha um chopinho também, e as pessoas que ficam ali por várias horas relataram a dificuldade de não ter aonde ir ao banheiro. Então, eu gostaria de fazer, senhora presidente, um ofício de tribuna, solicitando ao Poder Executivo que avaliasse aí a possibilidade, né, ou da construção de um banheiro fixo, ou da colocação aí de banheiros químicos naquele local no dia da feirinha. Deferido, Michele. Em seguida, eu quero fazer um requerimento à Secretaria de Esportes, solicitando informação sobre a licitação da compra de brinquedos destinados às praças do município. Eu gostaria de saber se esse processo já foi concluído, né? E quais as possibilidades, né, do início, quais aí o planejamento para o início da instalação desses brinquedos nas áreas de lazer dos bairros. Eu já trouxe essa solicitação da população aqui, principalmente dos moradores lá do bairro Tamanduá, onde tem aquela quadra de areia ali, tem as quadras que as mães relatam a dificuldade de não ter onde os filhos pequenos brincarem. Então, eu gostaria de saber se já está no planejamento aí, se será possível a implantação dos brinquedos lá, e gostaria também de pedir a extensão dessa instalação para as áreas de lazer do bairro IP2 e também lá do São Cristóvão, que também é uma indicação aí da população para mim. Deferido, Michele. Muito obrigada, senhora presidente. E quero falar também de um tema que tem me preocupado um pouco, que é a falta de alguns medicamentos na farmácia municipal. Tá? Atualmente, o REMUME municipal ele tem cerca de 190 medicamentos padronizados, entre eles antialérgicos, anti-inflamatórios, antibióticos, anticoncepcionais, medicamentos cardiovasculares, para diabetes, psicotrópicos e até antiparasitários. Além disso, nós temos também os medicamentos de ordem judicial e os por avaliação social, que são aqueles que não estão na padronização, mas por questão social e uma necessidade eminente de saúde, a assistência social acaba fornecendo esse medicamento. Então, baseado no grande número de itens, dá para a gente perceber que é uma licitação que demanda um tempo, né, para formulação, para cotação de preço, conferência de documentos, todo o trâmite legal. E ainda nós temos uma nova lei de licitação, né, que trouxe mais burocracia e exigências necessárias, não estou dizendo que são desnecessárias, são necessárias. Mas o que a gente percebeu? Que o prazo dessa licitação demorou além do esperado. E os medicamentos começaram a faltar. E é algo que eu não estou falando aqui na tribuna só hoje, eu já trouxe essa questão anteriormente, falando aí da necessidade da priorização das licitações em saúde. E eu tenho recebido frequentemente aí, solicitações das pessoas, e a gente sabe que medicamento é coisa que não pode faltar, né? Há pessoas que podem comprar, mas há pessoas que talvez não consigam comprar. E, além de tudo isso, nós estamos com um grande problema nos medicamentos do alto custo, que são do Estado. Ter cerca de 15 medicamentos do Estado em falta. E que o município não tem como substituir esse medicamento que o Estado não manda, porque não está na nossa licitação, a gente não tem como comprar. Então, tudo isso acabou se agravando, né, e gerando aí um problema. Eu sei que a licitação agora já foi finalizada, mas nós temos itens que foram desertos,
e estão sendo feita uma nova licitação, então já estão sendo comprados os medicamentos, a maioria já chegou, mas por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque eu gostaria que tudo isso servisse de aprendizado para o próximo ano. Né? A licitação está mais burocrática, exige mais tempo, então que a gente não espere o prazo próximo do vencimento da licitação para iniciar a próxima. Tá? Então, eu gostaria de trazer aí uma atenção, né, ao Poder Executivo, à Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, que ficassem atentas aos prazos, né, de vencimento dos contratos, para que isso não aconteça novamente. Tá? E eu fiz até um contato com uma amiga que trabalha na Secretaria de Estado da Saúde, perguntando, né, questionando sobre essas faltas de medicamentos. E ela me informou que são pelos mesmos motivos do município, pelas dificuldades na licitação, que eles tiveram muitos itens desertos, algumas empresas nem entraram na licitação, como no caso de um medicamento aí que a gente tem visto bastante na rede social, e que o governo também está pensando alguma forma de melhorar isso, além da licitação, que hoje o medicamento vai para a DRS de Araraquara, a gente encaminha a documentação, o auditor avalia essa documentação e depois ele é autorizado ou não e vem para o município. Eles estão pensando numa forma de pular essa etapa de ir para Araraquara, de talvez ser entregue diretamente no município, mas para isso o município vai ter aí que se reorganizar na parte logística, na parte estrutural, né? E eles estão aí na fase de implantação, de adesão inicialmente dos municípios e depois de implantação dessas melhorias para, quem sabe, diminuir aí essas deficiências que a população tem vivido. Tá? Então, que em 2026 isso seja olhado com um pouquinho mais de cautela. E eu quero finalizar minha fala, copiando a Jaque, mais uma vez, Jaque, dizendo que eu sou, sim, da base aliada, mas, como você diz, não alienada, que vou analisar minhas próprias decisões ou atitudes através de fatos, avaliando o interesse coletivo e nunca o interesse daquele que não se sentiu favorecido. Tá? Eu estou aqui, tenho as minhas próprias decisões, as minhas próprias atitudes, fui eleita pela população para isso. E não é por pressão que eu vou tomar decisões precipitadas. Muito obrigado, boa noite a todos. Próximo orador, Joe do Espetinho. Boa noite a todos, público presente, senhora presidente, Eduardo, que é cumprimento da Folha, Jefferson, Descalvado SP, Diego, os colaboradores aí. Bom, primeiro eu queria parabenizar a presidente pelo Parlamento Jovem, parabenizar essa molecada, a gente viu aí que é uma galera cheia de ideia, me identifiquei bastante porque me sinto jovem também aí, né? Então, ideia do MIS, do turismo, são coisas aí que a gente tem batido numa tecla aí, e bom saber que essa molecada tem acompanhado aí, e saber que eles têm sentido essa necessidade desse incentivo no esporte, no turismo, na mobilidade urbana, então que sirva aí, que o pessoal do executivo olhe aí, né, com atenção o pedido dessa molecada. Bom, gostaria de parabenizar o pessoal do Made in Roça, né, ao Renato Almeida, fizeram ontem aí o primeiro Vozes da Terra, lá na FEPASA, o evento beneficente, a Fênix, todo mundo sabe que eu gosto dessa pauta, adoro evento, adoro, principalmente quando é para ajudar alguém, beneficente. Então, eu gostaria aqui só de ler o nome de alguns cantores aqui, o pessoal de longa data que eu acompanho aí, né? Quem me conhece sabe que eu sou fanzaço dos artistas da região aqui. Então, a Suzy, Dieguinho Magalhães, meu conterrâneo lá de Jaú, Renata Árabe, de São Carlos, João Paulo e Marlon, Karina Silvestre, Danilo Vascai e Rafaela Carr. E tivemos também algumas comitivas, além do Made in Roça, Fox Country Club, Iba Texas, Aras Coerência e Warley Oliveira.
E o agradecimento ao Alessandro aí, que colaborou com o som, painel e tudo mais. Bom, pegando um gancho na fala da Michele sobre a falta de remédio, a gente tem se preocupado muito, né? O pessoal tem tudo cobrado aqui. Eu também acho, Michele, que o pessoal precisava olhar com mais atenção. A gente foi abordado na sexta-feira na loja. Foi um prazer para a munícipe achar 2 vereadores lá, né? E a gente botar o lombo lá à disposição e escutar. Só que a gente tentou explicar, né, que tem faltado esses remédios do Estado. A gente tem acompanhado na televisão também, não está fácil para nenhum município. Todos estão aí com dívidas, né? A maioria dos prestadores de serviços da região não estão recebendo. Então, a gente precisa de planejamento, né? Então, eu espero que o Poder Executivo tome isso como lição, né, e planeje melhor isso para o ano que vem. Gostaria de falar também, pessoal, vocês têm acompanhado o índice de roubo que tem tido na nossa cidade. Estou ficando preocupado. Recentemente, aí, nessa semana, tivemos acho que 4 furtos, como diz o coronel. Não são roubos, né? São furtos, né? E isso acaba preocupando a gente, que é da cidade pacata, cidadezinha de 30 mil habitantes. Então, como eu não tenho indicação, queria fazer um ofício de tribuna, senhora presidente, para o secretário de Segurança Pública, né? E eu queria pedir para ele quais são os parâmetros utilizados para determinar o efetivo policial em Descalvado, como se dá o processo de revisão e atualização desse efetivo e a possibilidade de ajudar o aumento do efetivo na cidade. A gente se preocupa muito, o comércio está preocupado, a venda não está legal e funcionários ficam preocupados. Hoje é o carro de um, amanhã é a moto de outro, depois é a bicicleta. A gente não pode culpar a Polícia Militar de Descalvado, pois a gente vê, né, que eles não medem esforços, eles procuram trabalhar, mas o número hoje do efetivo é muito baixo, né? Então, eu queria encarecidamente que o secretário de Segurança respondesse o mais rápido possível esse ofício e que nos ajudasse, porque a gente fica preocupado, né? Não só questão do comércio, mas a questão, né, você não pode estar na sua casa tranquilo, você não pode sair e viajar tranquilo, né? Então, que eles consigam, porque a gente sabe, né, como o coronel sempre fala, a gente tem uma aula de segurança aí, e ele fala que o dever da segurança é do Estado. Então, que o Estado olhe para Descalvado com carinho, porque não me entra na minha cabeça uma cidade de 30 mil habitantes, a gente sofrer essa tensão do jeito que a gente vem sofrendo, né? Então, esse é o meu pedido aí para o secretário de Segurança, que ele olhe com carinho para a gente aí. Eu gostaria de dar boa noite ao senhor Lastória. Hoje a gente vai estar aí aprovando, se Deus quiser, o nome do pai dele, na estrada DCV 150. Seu Lastória, é uma história do seu pai muito bonita, o pessoal conhece muito a família, e eu tenho certeza que meus pares aqui não vão medir esforços e vão votar a favor no nome do seu pai nessa estrada aí. Tá John, bom? só um segundo, o requerimento você vai fazer de tribuna. Por favor. Deferido. Desculpa. Obrigado, presidente. Empolgado aqui. Valeu, então. Bom, acho que era só essas minhas palavras hoje aí. E boa noite a todos. Na sequência, chamo a vereadora doutora Vanice Gonçalves. Peço ao pastor Adilson que assuma a mesa diretora enquanto ocupa a tribuna. Boa noite a todos. Mesa diretora, que cumprimento na pessoa do pastor Adilson, demais vereadores dessa casa, colaboradores, público presente, internautas, os quais desde já eu peço desculpas, pois hoje tivemos algumas instabilidades aí na internet, que ocasionou travamento em alguns momentos. Caso alguém tenha perdido alguma coisa, é só mandar mensagem aqui para a gente, que a gente disponibiliza aí a gravação da sessão completa. Bom, inicio aqui hoje a minha fala, agradecendo aos nossos vereadores pelo apoio ao projeto do Parlamento Jovem. Anteriormente a essa sessão, tivemos aí a primeira sessão
do Parlamento, onde eles apresentaram as proposituras, fizeram a votação simbólica da Agenda Jovem, que foi uma indicação minha, que foi acolhida pelo Executivo, e hoje o prefeito veio aqui fazer a assinatura pública desse documento. Agradeço, então, além dos vereadores, aos alunos, aos pais, aos professores e diretores, ao Executivo, pelo acolhimento aí da minha indicação, e também a presença do coordenador da Juventude, o Juliano Borges, que esteve aqui nos agraciando com sua presença. É uma pessoa que tem me acompanhado nessas ideias, me prestado aí toda assistência, e hoje fez um compromisso com o Descalvado para a destinação de um veículo e R$100 mil aí para serem aplicados em ações para a juventude. Então, deixo aqui meu agradecimento público, mais uma vez, ao Juliano. Recursos esses, como ele disse, que poderão chegar aí entre 2026 e 2027. Bom, aproveitando aí ao pedido da Michele, com relação aos banheiros químicos, na feirinha lá da Praça Rosa Romantini, fica aqui, Michele. Também fui interpelada por munícipes a respeito disso. É uma feira que já tem demonstrado um resultado positivo. Fica aqui o convite para nós, vereadores, se porventura alguém ainda não finalizou a destinação das emendas impositivas, para que possamos fazê-los aí para a construção. A gente sabe que o banheiro químico resolve, mas não é definitivo, né? E às vezes a construção de 2 banheiros lá já ficaria melhor para todo mundo. Fica o meu convite para os vereadores que ainda não fizeram. Se quiserem destinar alguma emenda, a gente encampa mais esse projeto, Michele. Bom, Vinci, passa para mim, aproveitando a fala do Joe. Ontem nós tivemos o primeiro Vozes da Roça, um evento aí que contou com comitivas de dança country de toda a região. Pode passar, Vinci. De toda a região, foi encabeçado aí pela Made in Roça, a favor da Fênix. Nós tivemos aí a apresentação de vários artistas regionais que vieram todos gratuitamente prestigiar o nosso evento, auxiliar a Fênix aí. Foi algo inédito em Descalvado. Joe e a Jaque esteve lá comigo ontem, a maior parte do tempo. O que a gente viu ali, acho que a gente nunca tinha visto, né? Agora, além de tudo, além da parte de turismo, porque vieram várias caravanas de fora, além de movimentar ali o comércio, que a gente tinha praça de alimentação, né, do pessoal local, incentivar, né, o turismo, a cultura. Nós tivemos aí uma arrecadação de 98 sucos de uva e 147 águas de coco que a Fênix vai usar para realizar as cestas de Natal. Então, foi um saldo muito positivo, além de vários patrocínios que eles tiveram e que eles vão prestar contas depois, e todo o saldo disso daí vai ser revertido aí às pessoas portadores de câncer do nosso município. Nosso muito obrigada, Made in Roça, ao Sangue Caipira, através do Renato Almeida, e também aí a Fênix. Bom, eu trago algumas indicações. A gente traz um projeto da mesa diretora, que é para regulamentar, na verdade, a utilização dos adiantamentos dos servidores e vereadores, utilização dos carros oficiais, participação em cursos, porque a gente entende que o dinheiro público tem que ser tratado com muita seriedade, e ele não pode ficar na parte subjetiva da presidente, da mesa diretora, de quem quer que seja. A gente precisa estabelecer normas e regras que valham aí para todos, né? Então, a gente já tinha colocado esse projeto, ele precisou de algumas modificações para contemplar algumas outras situações, então a gente está trazendo novamente aí, como forma de trazer mais lisura e transparência ao orçamento público, pelo menos no que se refere aqui à Câmara Municipal. Bom, com relação a essa ausência de medicamentos, eu também fui interpelada quanto a isso, como bem disse a Michele, com toda a propriedade, né, que lhe cabe. A gente precisa de planejamento, a gente não pode deixar que esses recursos se esgotem. Eu fiz um requerimento pedindo que o município informe quais os medicamentos de responsabilidade do Estado, Michele, que estão em falta. A gente sabe que a saúde, ela é um direito fundamental, ela está prevista na nossa Carta Magna, em diversos níveis, né, em diversas esferas ali de governo, tanto federal, estadual e municipal. Então, Michele, aproveitando a sua fala aí, eu queria, pastor, fazer um requerimento, me resta um ainda, complementando esse que eu fiz, para que a prefeitura traga também a relação que está em falta do REMUME,
os medicamentos sociais, se eventualmente algum judicial também está em falta, quais as providências estão sendo tomadas, né? Eu sou uma advogada que eu não gosto de estimular o litígio, porque isso onera todas as pessoas, ainda mais se tratando do município. A gente sabe que quando chega no ultimato de um cidadão ter que judicializar alguma coisa, dificilmente vai ser pedido só o medicamento, está ali. Vem sempre obrigações acessórias, pedidos de indenização, então a gente tem que evitar tudo isso. Então, pastor, gostaria que o senhor deferisse meu requerimento para estender o meu pedido a esses outros níveis de medicamento que são fornecidos aí pelo município. Deferido, doutora Vanice. Muito obrigada, pastor. Vince, vou pedir para você colocar ali primeira foto. No final de semana, nós tivemos aí a triste notícia, né, da doutora Camila Santos Silva. Ela era presidente da Comissão da Mulher Advogada de Piraju, que foi covardemente assassinada pelo marido, um policial militar, pasmem, né, a facadas assassinou ela e também o pai. Então, foi vítima aí de um episódio cruel de feminicídio, né? Esse episódio, né, ele expõe a violência que tantas mulheres ainda enfrentam diariamente no nosso país. E essa triste notícia ela é exemplo do que eu venho falando aqui nessa tribuna, que a violência doméstica ela independe da idade, da posição social, da escolaridade. A gente fala que basta que exista um agressor. E o ciclo da violência é sempre o mesmo. Eu mostro o outro, para quem não sabe. Esse é o ciclo da violência, baseado em estudos já. Ele começa com a fase da tensão, né, onde começam os insultos, agressões verbais, ameaças, é aquele clima que vai esquentando, até ele culminar na fase da agressão, que é onde, de fato, o agressor se descontrola, seja executando os atos de violência verbal, física, ou mesmo, né, de grave violência contra a mulher, e depois vem a fase que eles chamam de que é a fase da lua de mel, que é a fase do perdão, é a fase que o agressor ele volta a querer se mostrar como um príncipe para a mulher, né? E ultrapassada essa fase, volta tudo de novo. Então, gente, esse é um tema que eu trago aqui com recorrência. A gente instituiu a Procuradoria da Mulher. Passa o outro vídeo, ô Vince. A gente tem muita gente se movimentando. Vou passar rapidamente para vocês alguns exemplos do que aconteceu. Eduarda, 21 anos, assassinada com 127 facadas. Laina, 15 marteladas na frente dos filhos. Bruna, violentada e morta ao sair do metrô. Preciso suas 3 filhas assassinadas dentro de casa pelo pedreiro da obra ao lado. Menina de 11 anos, morta por um colega por dizer não. Clarissa, enfermeira de bebês, esfaqueada 34 vezes pelo seu namorado. Bia teve partes do seu corpo deixadas numa mala em uma rodoviária. Todos os dias 4 mulheres são silenciadas pelo feminicídio. Então, pessoal, como sociedade, a gente não pode aceitar que vidas sejam interrompidas dessa forma. Como mulher, como advogada, me compadeço da colega aí, da família, que teve essa triste infelicidade aí de ver ceifada a vida de uma menina jovem ainda, advogada jovem. E como representante do povo, eu reforço o meu compromisso de defesa com a vida, da justiça e da proteção das mulheres. Que juntos a gente possa transformar essa dor em luta. Jaque, Michele, que são as minhas companheiras aqui da Procuradoria da Mulher, né, por mais segurança, respeito e dignidade. Então, novamente, às famílias, aos amigos e colegas de profissão, minha solidariedade e orações nesse momento tão difícil. Uma boa noite a todos e excelente semana. Próximo a usar a tribuna, vereador Diego da Global. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Bom, o primeiro tema que eu trago a essa tribuna hoje, aproveitar
que nós tivemos um evento tão bonito no início dessa noite, parabenizar o presidente pela iniciativa, na qual acredito que bons frutos vão vir. Nós vimos meninos aí de ouros, meninas que vão prosperar e quem sabe nós vamos ter o prazer de alguns anos já estar aqui assistindo uma sessão a qual eles façam parte aqui através depois do voto. Então, parabéns, presidente, pelo projeto. Espero que bons frutos virão. Aproveitando, então, falei com o Davi, a qual é o meu afilhado, e ele trouxe hoje a indicação acerca ali da rua próximo à rotatória nova ali, né, próximo da escola. Pode pôr por gentileza, Vince? Edna, isso, a escola Edna, na qual ele trouxe a dificuldade que eles enfrentam diariamente ali, pois é uma rua de duas mãos, tem autorização para se estacionar de um dos lados e também tem a placa para poder estar parando o ônibus escolar. Então, você acaba virando uma bagunça de informações ali. Então, eu vou, já em primeira mão, atender o pedido do nosso vereador aí, né? E encaminhar ao Executivo, nesse primeiro momento em tribuna. Eu peço, então, que faça um requerimento, senhora presidente, e defira para que a gente possa resolver esse problema que foi apresentado por um dos vereadores aqui nessa casa. Deferido, Diego. E, Davi, espero que o prefeito acolha esse pedido que você fez, juntamente com o professor Rogério, pessoa que eu estimo muito também, e faça isso pensando principalmente na segurança das crianças e dos moradores ali daquela região. Segundo tema que eu abordo aqui é em relação até o que eu ouvi bastante hoje, tenho ouvido dos nobres vereadores, hoje inclusive dos que falaram antes de mim, o que está mostrando uma falta de planejamento do prefeito. Acho que é isso que eu entendi dos vereadores que falou antes. Para o próximo ano o prefeito tem que se organizar melhor, aprender mais. Então, tudo indica que é uma falta de planejamento. Então, isso vem mostrado dia a dia, essa ausência de planejamento pelo Executivo, não sei se é por inexperiência ou, às vezes, má vontade, pois eu tenho visitado vários setores da Prefeitura Municipal, e acredito que os vereadores aqui também, está se faltando o básico. A gente não pode colocar desculpa, às vezes, numa licitação, isso, aquilo. Gente, nós fomos visitar o cemitério, o Coronel Mussolini e eu, os servidores reclamaram que não tinha café, sequer papel higiênico, que é o básico para quem está lá. Papel higiênico. Vou visitar a escola, quando não tem papel higiênico, eles estão colocando aqueles rolos industrial e deixando lá. Mas está faltando detergente. Detergente. Está faltando em algumas unidades. O que está acontecendo nessa prefeitura? Alguns vereadores falaram que tem prefeituras que estão enfrentando endividamentos, falta de pagamentos. Descalvado não é um deles. Descalvado está com o caixa em dia. Descalvado está com a receita em dia. Então, é como os vereadores colocaram aqui anteriormente. Falta planejamento para o prefeito. Ele tem que se organizar, ver mais o que ele vai fazer no ano que vem. Então, eu faço das palavras dos vereadores a minha, prefeito, se planeje melhor. Tá? Nós estamos tendo casos que têm ido na unidade de saúde, além da ausência de remédios que a gente vem falando aqui, e hoje nós estamos no mês 11, já está indo para 1/4 do governo. Ano que vem, daqui 45 dias, estamos no segundo ano de governo. Gente, é uma vergonha. Não estava tendo aquelas plaquinhas para fazer quem tem diabetes, para o controle da diabetes. Estava faltando, não sei se agora tem, né? Às vezes aparece, né, Coronel? Sequer exame. Teve um surto de gripe agora, algumas pessoas foram diagnosticadas com Covid, não está tendo exame para fazer exame de Covid. Gente, nós enfrentamos no governo passado 2 anos de pandemia, nós ia atrás, corria atrás de um, emprestava de outro, comprava. Ô prefeito, sai um pouco da frente das câmeras e vai atrás do gabinete, vai nos prédios públicos ver o que está faltando para o servidor não está aguentando mais. O servidor está com uma carga de trabalho e sem os materiais básicos. Então, não adianta botar a culpa em fornecedor, nisso, naquilo. É planejamento, gestão depende de planejamento, então faça planejamento. Tá?
Pensando nisso, senhora presidente, ainda eu tenho alguns pedidos que eu posso fazer em tribuna, se aqui me permite. Eu gostaria de pedir uma informação lá do SEMI. Eles me responderam aos atendimentos que teve dos últimos 6 meses, porém não me enviaram a ordem cronológica da lista de espera. Eu gostaria que me enviasse, por favor, o SEMI, a lista de espera dos exames que o pessoal está requisitando. E qual seria essa ordem cronológica em questão de urgência? Por que, senhora presidente, eu explico aos internautas? Eu fui procurado recentemente, essa semana, que algumas pessoas estão aguardando alguns exames que tomaram conhecimento que uma pessoa que teria feito um procedimento cirúrgico particular, cerca de 60 ou 70 mil reais, infelizmente, acabou tendo uma complicação e agora necessita de um tratamento ou um outro serviço. Eu acho justo, ela procurou o SUS, é direito dela. Porém, existe uma ordem cronológica. E tem gente lá que já estava esperando por isso, que já passou no médico do SUS antes. Então, eu acho que ambos têm que ser atendidos. O que eu não permito é que, por ser amigo de uns ou de outro, isso possa ser quebrado a ordem cronológica. A ordem cronológica que eu falo é porque a dor de um não pode ser maior que a de outro. Se for uma exigência médica em caráter de urgência, vai vir documentado isso, e aí eu acho que tem que ser atendido. Caso contrário, tem que respeitar, porque o seu direito acaba a hora que começa o do outro. Então, nesse sentido, senhora presidente, eu peço por gentileza que a Secretaria de Saúde envie essa Casa de Leis. A ordem, hoje, quantas pessoas estão esperando exames, quais exames e qual seria a ordem cronológica desses pedidos, dessa necessidade que o SEMI enfrenta, por gentileza. Deferido, Diego. Outro tema que eu trago a essa casa é meramente para até trazer para a população. A gente sabe os desafios diários que as entidades enfrentam dia a dia para poder manter as portas abertas. Hoje mesmo vocês apresentaram aqui um evento maravilhoso que foi feito, quero parabenizar todos os envolvidos em prol da Fênix. Vemos a cada dia os voluntários e os funcionários dessas entidades. E eu gostaria de pedir uma informação aqui nesse sentido, porque nós sabemos que a prefeitura não consegue tocar o serviço sem a entidade oferecer o serviço. E a mesma forma, a entidade não consegue sem a ajuda da prefeitura. Eu vi por diversas vezes o atual prefeito cobrar aqui em tribuna que a prefeitura aumentasse os repasses e ajudasse as entidades. Agora eu quero saber por que teve entidade que me procurou na sexta-feira que o prefeito falou que não vai pagar o 13º das entidades. Coisa que no governo passado, mesmo enfrentando pandemia, com dívida que nós assumimos dos outros governos, o prefeito Becão e eu fazíamos questão de tentar ajudar de alguma forma em celebrar o convênio, aumentar o convênio para que ajudasse a pagar os 13º das entidades. Nesse sentido, senhora presidente, eu peço que o prefeito envie essa Casa de Leis, se de fato isso é realidade ou não. Se o 13º das entidades, se ele vai sim fazer o que fez nos anos anteriores, outras gestões, em ajudar as entidades para que elas possam custear o 13º dos funcionários, por gentileza. Deferido, Diego. Bom, me resta ainda 1 minuto, vou ser breve, para finalizar. As escolas, a prefeitura, o link, Vinci, o governo noticiou que as escolas foram premiadas no ano passado, gestão do ano passado, os diretores, por gestão ouro. Aí estão as atuais diretoras recebendo o prêmio. Eu só queria lembrar o prefeito, quem ganhou o prêmio foi as escolas, por se esforçar e se dedicar. Está vindo um recurso de mais de 30 mil reais para cada unidade. Cada unidade tem uma deficiência, ou precisa de um bebedouro, ou precisa de algum equipamento, uma lousa. Esse prêmio tinha que ficar na escola, não vir ordem lá de cima para comprar tablet para as escolas. Por quê? Quem ganhou foi a escola por excelência. Prefeito, rever essa situação, deixa cada diretor usar esse recurso de uma forma que a escola necessita, o dinheiro não é seu, tá bom?
Senhora presidente, são essas minhas palavras. Público presente, uma boa noite, uma excelente semana a todos também. Boa noite. Chamo agora a vereadora Jaque Brunini. Chamo agora o vereador Argel Rischini. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero parabenizar a nosso presidente aí, pelo Parlamentares Jovem. Foi um sucesso. Eu até fiquei meio surpreso pela a minha filhada, que é vereadora, ela falou a respeito das cachoeiras, né? Pediu para o prefeito que explorasse. Eu, em dia 6/9/2017, foi colocada a cápsula do tempo lá na estação. E a carta que eu escrevi foi dizendo que a nossa cidade precisava explorar mais as cachoeiras, né? Tem várias cachoeiras, um monte de... E eu falei sobre isso. E nem conversei com ela nada, ela apresentou esse projeto. Falei para ela, fiquei até surpreso, porque a gente nem comentou e eu coloquei na cápsula do tempo. Eu não vou ver, porque diz que vai abrir só daqui 50 anos, mas falei para ela que... para ela lembrar que o projeto dela coincidiu com a minha carta que eu coloquei na cápsula. Bom, eu não ia falar também, mas vou falar sobre o remédio. Eu estou desde 2013 nessa casa, o pastor Adilson está junto, o Jaca aí, também deve estar com o segundo, terceiro, né? Sempre foi o mesmo problema de remédio. Isso não tem cura, né? Agora, tem, que nem foi dito aqui, as programações, tem que ver, fazer os projetos. Foi feita uma mudança aí meio rápida, aí, não sei o porquê, essa mudança de coisa, mas teria que planejar primeiro. Foi feito assim, de repente, que todas as licitações que estavam abertas, precisou voltar, fazer novas coisas. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que faltou um pouco de experiência, um pouco do pessoal ali da licitação, que mudou. O secretário lá mudou, de repente, lá voltou um monte de pedido para trás. Ficou parado quase 6 meses de licitação lá na secretaria, né? Então, não adianta agora ficar correndo atrás. O remédio, todo mundo fala aí, eu acho que seria mais parte da Secretaria de Saúde, né? A secretária tomar as providências, e o pessoal da licitação, lá o secretário, lá, não lembro o nome dele, lá, da administração. Falta dessas duas seções, essas duas secretarias que são responsáveis por esses atrasos, tanto de remédio, de tudo isso aí, né? Não deveria ter mudado assim de uma hora para outra. Teria tempo para planejar, estoquear remédio, fazer alguma coisa e depois mudar. Não, veio mudando sem saber o que ia acontecer. Então, é falta de planejamento e capacidade, às vezes, da pessoa que está atrás disso aí. E, no fim, começa a dar esses problemas. O povo não quer saber, né? Então, a área da saúde é difícil. Difícil, se não tiver pessoa capacitada, é muito difícil. Eu acho que está na hora do prefeito trocar a tropa, né? Porque ele só está, eu estou achando que ele contratou pessoas para ajudar e está atrapalhando. Nós temos problema em secretaria aí, né? Pelo que a gente ouviu hoje, é sério. Já é a terceira da mesma secretaria. Então, prefeito, pelo amor de Deus, toma providência logo, porque senão não vai dar, não, que a coisa está feia. Então, rever essa secretaria, as que estão aí enroladas, eu acho que é melhor trocar a tropa. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Jacaúna. Uma boa noite a todos, público aqui presente, caros vereadores, mesa diretora, cumprimento todos em nome da presidente Vanice, cumprimento todos os funcionários em nome do meu amigo Diego, Fernando e os demais, público aqui presente, cumprimento todos em nome do Eduardo Sajorato,
a presença hoje aqui do meu amigo Geraldo. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos. Essa sessão hoje é uma sessão marcante, porque foi abordado vários temas aqui por alguns vereadores, que quem assistir à Câmara acha que o problema é hoje, esse mês. Não. O problema é decorrente, desde o começo do ano até agora. A falta de medicamento não é agora em novembro, é em janeiro. Então, por falta de licitação, por problema nas compras, isso para mim é falta de comprometimento com quem precisa de medicamento. A verdade é uma só. Porque eu estive presente na farmácia lá e constatei a falta de medicamento desde janeiro até agora. Se eu voltar lá, vai continuar faltando, como já falaram aqui. Então, se não tiveram comprometimento na realização de pregão, de licitação, é porque não tiveram comprometimento com quem precisava do remédio. Porque remédio não é um brinquedo. Remédio salva vidas. E quantas pessoas não morreram por falta de remédio, né? Aí falar que é por falta de licitação, falar que é por falta de pregão, é falta de comprometimento com quem precisa de remédio, com quem está doente. E a saúde não é o problema, não é de agora, é desde sempre. Então, o primeiro ato que um líder chega é saber se a população dele está com saúde ou não. Se está doente, vamos dar prioridade à saúde. Mas, infelizmente, não é isso que eu ouvi. E eu ouvi hoje de outros vereadores esse problema que eu já vivencio no dia a dia, desde a gestão passada até agora. Né? Infelizmente, é assim. Mas a falta de comprometimento com a doença, com os doentes, é grande, foi comprovado agora. Então, não dá prioridade à compra de remédio, não dá prioridade ao doente, infelizmente. É isso que eu penso com relação à falta de medicamento na farmácia, que não é de hoje. Eu vou falar de janeiro para cá. Né? Se for ver lá, tem remédio que não foi comprado esse ano ainda. Então, eu fico triste, porque quem precisa de remédio, né? Quem precisa de saúde, precisa de remédio, e não dão prioridade ao remédio e à saúde, infelizmente. Mas, para a festa tem dinheiro. Para a festa tem dinheiro. Gaste 1 milhão brincando, sorrindo para a festa. E para remédio? Onde coloca o remédio? E o doente? Como é que fica? Eu desejo uma dor de dente a cada um aqui para ver se vai procurar dente ou não. Procurar remédio ou não. O que você vai fazer com dor de dente? Procurar remédio. E quem tem uma doença mais severa, mais agressiva? Procurar remédio. Vai na farmácia, não tem. Como é que faz? Sem dinheiro. Para mim, vou falar a verdade, é falta de comprometimento com o doente. Falta de remédio é falta de comprometimento. A verdade é essa. Agora, vou entrar num tema agora que é preocupante. Já vou falar aqui diretamente às mães de crianças, bebês, da SEI, Zuleika Aparecida Faquim. Tome muito cuidado. Só essa semana eu fui achar de sair na creche. Ó. Só essa semana. Olha a quantidade de escorpião que foi achado essa semana na creche, lá do Parque Milênio. Então, mães, tome muito cuidado. Ao invés de você levar seu filho na creche, achando que vai ter segurança, não vai não. Pelo menos nessa creche aí, a situação está isso aí. Ó. Só esse ano foi achado mais de 50 escorpião na creche do Milênio. Mais de 50 escorpião na creche do Milênio. Olha a situação disso aí. Mais de 50 só esse ano. Isso é fatal. Se pegar uma criança de 3 anos, mata na hora. Então, eu quero fazer um requerimento aqui, de tribuna. Senhora presidente, nesse requerimento eu quero. Se a Secretaria de Educação foi informada dessa situação, quais as providências que foram tomadas, né, nesse meu requerimento,
E a pergunta é, para essa mesma secretaria, se o escorpião picar uma criança de 2 anos de idade, qual que é a possibilidade de ser fatal ou não, nesse mesmo requerimento? Deferido, Jacaúna. Obrigado, senhor presidente. Então, eu quero informar aqui a todas as mães que têm criança na escola do Parque Milênio. Tomem muito cuidado, está infectado. Né? Eu tive conhecimento disso aí, e é verídico, está guardado, a maioria da situação está guardada, e hoje acharam mais 3. Só que o último estava vivo andando dentro da sala, alguns funcionários lá não conseguiram pegar esse escorpião, ele escapou deles, mas mesmo assim as crianças permaneceram dentro da sala. Por isso que eu falo, gente, às vezes eu falo aqui, acho que eu estou metendo pau. Não, gente, eu estou aqui para lutar pelas mães dessa aí. Vamos tomar cuidado, porque isso aí é fatal. Isso é fatal. Se picar uma criança, mata. E não acharam um escorpião. Não acharam 2. Não acharam 10 escorpiões. Não acharam 20. Não acharam 30 escorpiões dessa creche. Não acharam 40. Acharam mais de 50 escorpiões nessa creche aí. Só esse ano. E quais foram as providências que foram tomadas? Se tomaram alguma, não teve eficácia nenhuma, então está errado. Tem que ser esvaziada essa creche urgentemente. Tirar as crianças dessa creche, enquanto não vê onde está o problema. Cada escorpião desse aí produz, em média, no mínimo, 60 escorpião durante um ano. Se pegaram 50, faz as contas quantos escorpião está rodando nessa creche ainda. O problema é se picar se picar uma criança de 2 anos de idade. Infelizmente, tem que interditar essa creche urgente. Interditar. Porque na hora que acontecer uma fatalidade, vai cair nas costas dos coitados funcionários que estão lá, infelizmente. Então, gente, é sobre isso que eu falo, sobre cuidados, proteção, antes que aconteça. E com esse requerimento eu queria saber quais medidas que foram tomadas. E quais vão ser tomadas, claro, também, porque não é possível. Se o meu filho, minha filha estivesse lá, eu não deixaria ir mais, enquanto não resolvesse esse problema. Porque isso é um problema, e dos grandes. Problemas fatais, que podem acabar com a vida de uma criança e a vida de uma família. Sobre esse assunto é isso aí. E agora eu quero fazer um agradecimento aqui, primeiramente pelo evento que teve ontem lá na FEPASA, né? Em prol e benefício à Fênix. Quero agradecer principalmente aqui, primeiramente a Deus, claro, e ao Guilherme Forte, é o professor da comitiva Made in Ross. Quero falar em nome dele, parabéns a todos, e que você, Guilherme, continue com essa sua garra, continue com essa sua perseverança aí, que vocês vão longe, viu? Agora, se não tiver esquecendo mais temas aqui. Por hoje, minhas palavras são essas. Uma boa noite a todos. Na sequência, chamo o vereador Coronel Mussolini. Boa noite a todos, público presente, doutora Vanice, presidente dessa casa, nobres edis, público presente, internautas e funcionários. Iniciar a minha fala de hoje agradecendo o deputado estadual Major Meca, depositou na conta da APAI, dia 14 de novembro, R$100 mil para fazer reparos na piscina daquela instituição. Inclusive, o Meca será condecorado com o título de cidadão escalvadense na próxima quarta-feira, da qual eu convido já toda a sociedade escalvadense para participar desse evento. Elaborei um ofício solicitando a instauração de uma outra CPI para apurar a conduta das pessoas envolvidas aí,
E as pessoas, os vereadores, por livre escolha, que quiserem assinar e quiserem apurar, está aqui à disposição. E isso é uma vergonha. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Nós sabemos o que está passando nessa secretaria. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, um monte de vezes. Um festival de irregularidades. Inclusive, teve funcionários que pediram a conta porque não compactuavam com coisas ilegais que ali aconteciam. E isso é uma vergonha embaixo do bigode do prefeito. É mais um secretário. Falou que ia ter reestruturação depois que nós citamos aqui o secretário de Finanças vendendo curso no meio do expediente. Aí veio com essa lorota aí, ó, de reestruturação. Cadê a reestruturação, prefeito? O senhor, como varredor de rua, é um péssimo prefeito para a cidade. Tira as rédeas do chefe do gabinete, toma as rédeas dessa prefeitura, senão isso aí vai afundar. A sociedade não precisa pagar o preço de ter um mau gestor no lugar em que o senhor está. Isso aí é uma vergonha. Recebi hoje, senhora presidente, um ofício de 53 folhas de uma empresa, CRISP Transporte e Turismo. Foi protocolizado aqui na Câmara, e é óbvio, né? Não vai dar para eu ler tudo. Então, eu já solicitei às funcionárias que elaborem um ofício, e caso a senhora autorize, que seja feito um requerimento para que a Prefeitura esclareça vários itens dessa aquisição que foi feita com a Prefeitura. Eu vou ler só um trechinho aqui, que eu tenho mais coisa para falar aqui, ó. Para a participação do referido pregão eletrônico, a empresa Lucinéia apresentou atestado de capacidade técnica supostamente emitido pela Prefeitura Municipal de Escalvado, afirmando ter executado a totalidade dos quilômetros previstos na ata de registro de preços número 104/2004. Aí ele pede uma série de coisas aqui, das quais eu transformei em um requerimento, e eu gostaria que a senhora autorizasse a confecção do mesmo e encaminhasse ao chefe do Executivo. Mussolini, para fazer de tribuna, eu precisava que você descrevesse. Agora, se pusesse ser de gabinete, não tem problema. Ó, senhora presidente. É que eu preciso. Não vou fazer. Eu preciso dar ciência para todos. Não, eu faço aqui. De gabinete, então, tranquilo. Sem novidades. É que eles precisam ter porque ciência do seu pedido. É mais uma, né, em tese, picaretagem em andamento. Mais uma. Bom, vamos ao outro assunto que eu tenho aqui. Com relação à Polícia Militar, Diogo, existe um quadro particular de organização, feito pelo Comando Geral para cada unidade e subunidade que chega até o GP, que é o menor número de policiais de uma cidade. Descalvado tem um efetivo fixado e um efetivo existente. Nós temos que pedir primeiro para completar o efetivo fixado. Isso tem que acontecer. O que acontece hoje no Estado de São Paulo? 20% a 22% do efetivo está defasado. E isso foi dividido por todas as unidades da PM. Então, não adianta ficar pedindo efetivo, não vai vir. A última preocupação do secretário de Segurança Pública é com o Descalvado. Aqui, em que pese um furto ou outro aí que incomoda a gente, quando o secretário puxa a lupa e compara Descalvado com outras cidades da mesma proporção, aqui não acontece absolutamente nada. Estamos falando de furto. Em São Paulo, o pessoal está brigando com homicídio, latrocínio, fuga de preso. Entendeu? Estão roubando viatura em São Paulo. Entendeu? É uma baixaria total. Então, a última preocupação é com o Descalvado. Com relação à falta de medicamentos que foi dito aqui, ó, essa Câmara aqui aprovou a transferência de recursos da saúde para obras, que é uma aberração, né? Não foi com o meu voto, certo? E depois foi feita uma festa, onde foi gasto algo em torno de R$700 mil. Depois da festa vem o caos. Aí está o caos. Estamos assistindo isso aí. Eu recebo todos os dias pedido de medicamento. Isso poderia ser facilmente solucionado se o prefeito cumprisse a lei, a 8.080, basicamente seu artigo 6A, que eu solicito, né, que ele cumpra a lei, para que disponibilize à sociedade os medicamentos que tem e que não tem. E aqui na última informação da secretária, ela fala assim, né? Informamos que a divulgação dos estoques de medicamentos será implementada em conformidade com a disposição da referida lei. Cadê a lista de medicamentos? Vai sair quando? No próximo governo? Para finalizar, senhora presidente, quem não estiver contente,
que vá fazer concurso público em Porto Ferreira, parafraseando o prefeito em uma divulgação num programa semanal aí. A Descalvado, minha melhor continência. Muito obrigado. Último orador a usar a tribuna, vereador Félix Favaretto. Senhora presidente, na qual cumprimento a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, internautas que nos acompanham, colaboradores da casa, muito boa noite. Bom, primeiro queria também parabenizar aí pelo evento do Parlamento Jovem. Queria aqui cumprimentar a nossa presidente jovem do nosso parlamento, a Lê, que ficou aqui para assistir e acompanhar a nossa sessão. Parabéns, Lê, que transmita aí o abraço a todos os jovens parlamentares aí, que foi grato, né, ver vocês se apresentando. É aquilo mais ou menos que é o mesmo pensamento. E é bom que a gente sabe mais ou menos para que caminho que o jovem pensa, para que caminho eles estão querendo seguir. Muito bem, viu? Parabéns. Transmita a todos os outros. Queria também parabenizar aí o coordenador da Juventude, o Juliano Borges, que esteve aqui, né, já disponibilizou aí o recurso, acho que é demasiadamente importante, então, para dar continuidade aos trabalhos. E é lógico, né, os jovens vereadores que aqui se apresentaram de forma brilhante. Bom, eu vim preparado só para falar da minha indicação e depois do projeto do Conselho. Mas, né, diante de tantas coisas que foram faladas, eu tenho que tecer alguns comentários. Bom, primeiro eu queria falar da minha indicação, né, lá na segunda-feira passada, eu passo lá no postinho ali do Jardim Colonial, e ali está com muitas infiltrações, ali está comprometida ali toda a parte do telhado, e ali faz uso, né, muitos idosos, muitas pessoas com mobilidade reduzida, e inclusive na entrada do posto estava com poça d'água, né, por conta dessas infiltrações. E aí eu fui perguntar para a responsável, ela falou que ficou acertado de um engenheiro passar lá para verificar situações, porque são vários pontos para ver o que queria fazer. Então estou solicitando aí, né, máxima urgência, para que se conserte, para que se faça o reparo e as manutenções, para que não tenha o risco aí de comprometer aí a saúde aí, ainda mais, né, a saúde das pessoas que ali utilizam. Bom, em relação, nós vamos votar daqui a pouco o projeto aí de remuneração dos projetos esportivos que são organizados aqui pelo município. Eu já deixei claro no meu parecer aí da comissão que sim, eu sou favorável à tramitação do projeto, porém nós estamos lidando com recurso público, né, nós estamos lidando com recurso do município, então eu não acho justo que tenha atletas oriundos fora do município, já que nós vamos dar uma remuneração em dinheiro, que seja para que todas as competições sejam realizadas com atletas do município. Então, fiquem à vontade, eu vou respeitar aí a questão da maioria, mas eu não acho justo, já que nós queremos implementar, fomentar a questão da prática esportiva nas diversas modalidades. Eu acredito, já que você quer dar uma premiação, então dá para premiação para as pessoas que são do município. Tá? E por fim, aí, né, essa questão de mais um ofício de pedido de CPI. Então vamos colocar e estabelecer a ordem cronológica do negócio. Então nós tivemos aqui uma situação de uma denúncia da realização da festa da praça em setembro. Aí teve a questão da modalidade de dispensa de licitação, onde teve que cumpriu todo o rito, porque nós pedimos o ofício solicitando todas as informações relacionadas a essa dispensa de licitação. Então foram cumpridos todos os rituais pela parte do departamento de gestão de contratos, da administração, então toda a parte do processo de dispensa de licitação. Então foram abertos, então teve um ganhador. Nessa que teve o ganhador, então já estava para ser ratificado, ou seja, ia já assinar, ia publicar isso no Diário Oficial e ia assinar o contrato. Então, ali, na parte administrativa de contrato, de dispensa, todo o ritual que é feito, está ok. Só que aí vem o secretário de esporte e fala, opa,
Não assina não, porque eu vi um erro material. Faltou coisas, ou tinha que acrescentar coisas, e isso não conseguiu ver no início de solicitar os orçamentos. Pois bem, então aí anula-se a dispensa de licitação, e vamos para um novo preguinho que chama, né? Acho que é o nome que se dá. Vão novamente para uma nova dispensa de licitação. E aí, quando se vem as propostas, uma chega a meio-dia, que foi o ganhador pela segunda vez, né, que mandou a primeira proposta, e a segunda, da qual havia vencido na primeira vez, ele mandou, acho que às 10 horas da noite, por volta das 10 horas da noite. E aí, o cara que ganhou a licitação foi esse que mandou a primeira proposta, ok? Então, aí vem a primeira denúncia, né, que aí teve o vídeo que foi passado aqui na Câmara Municipal, que até então era o choro de um perdedor. O cara perdeu, eu tinha ganho a primeira, aí volta tudo para trás, aí eu vou lá na segunda, eu perco. E aí colocou várias situações aqui. E aí, pois bem, então até então, para nós era um show de... Hoje, se coloca aqui que o cara a empresa que perde da primeira vez, falou que ia... Palavras do que nós escutamos no áudio, que ele ia jogar fezes no ventilador se a dispensa de licitação não fosse anulada. Vocês podem ver, acho que vai ter aí, não sei se o coronel depois vai disponibilizar na íntegra, e por algum motivo se cancelou a modalidade de dispensa de licitação. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Foi feito, e aí esse menino aí que está falando aí no áudio, se eu não me engano é Márcio o nome dele, né? Que está falando no áudio, ele acaba ganhando o processo de dispensa de licitação. Para a abertura de CPI, gente, onde eu queria chegar é isso daí. Para a abertura de CPI, eu já falei aqui e torno a repetir, tem que haver indícios, tem que haver articulação, por quê? Para você assinar, porque não é fácil se você passar por um processo de CPI. É desgastante, muita coisa envolvida, só que nós não podemos, né, fugir do nosso compromisso e não podemos prevaricar. Acho que todos nós temos que pensar, ver, como a Michele falou, ter essa autonomia para tomar as decisões, mas, assim, indício, articulação. Eu acredito que aí a gente, né, se quiser pedir mais alguma coisa, que peçam, mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque em menos de um ano nós estamos com segunda solicitação de ofício de pedidos de terceira que a primeira não foi para frente, né, que não conseguiu as assinaturas necessárias. Nós estamos no terceiro. E onde dessas, duas são da mesma secretaria. Eu tinha falado que eu não ia mais falar sobre isso, para não virar uma questão de cunho pessoal, mas eu acredito que você pode rever os conceitos, você pode reprogramar, fazer correção de rota, que a gente fala, mas eu não vou me furtar da prerrogativa como vereador, e se o indício ele é forte, nós temos aí o caminho a ser tomado. Tá bom? Então seriam essas, volto aqui para falar depois do projeto da criação do Conselho e do Fundo Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma ótima semana. Senhora Presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos no livro de oradores, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária, Michele Longo, que faça a leitura das proposituras em votação. Pois não, Joe? Queria pedir regime de urgência no projeto 94/2025, que autoriza o Poder Executivo a receber no Fundo Social de Solidariedade os bens móveis da Casa do Leite, sendo que estão lá há muito tempo deteriorando. Temos lá um veículo Fiorino, lava-botas, seladora, câmara fria, desnatadeira, batedor de manteiga, resfriador de leite. Então, de repente, são equipamentos que podem ser usados nas secretarias. Nesse sentido, abro o prazo de 30 segundos para os vereadores se inscreverem a favor ou contra o pedido de regime de urgência especial para a votação do projeto de lei 94/25.
Informo que o vereador inscrito tem 2 minutos para se manifestar a favor ou contra o pedido de regime de urgência especial. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Orador inscrito contrário ao pedido de urgência, vereador Diego. Bom, eu vou ser breve. Em relação a porque eu sou contrário. Primeiro, eu não vejo tudo que é urgente. O sistema que nós temos de votação aqui em questão de regime de urgência, ele tem que ser algo usado em última instância. E não pode ser o modus operandi como o governo quer, como o executivo quer. Tudo que vem, vai lá, urgência, urgência. Mas, principalmente por quê? Nós pedimos algumas informações, eu fui informado que chegou nessa noite, tá? Não chegou nessa noite, eu fui informado hoje que essas informações chegaram, haja vista que vocês se lembram que o prefeito mandou para cá uma informação que era uma inverdade, que a associação estava encerrada, estava extinta, e nós consultamos na sala de reuniões e ele mandou para essa casa um projeto com documentos que não condiz com a verdade. E então eu acho de extrema importância que todos os vereadores votem contra o regime de urgência especial, lembrando que o rito é uma coisa de urgência, tem que usar quando realmente é preciso. Nós podemos esperar mais uma semana e analisar essa documentação. O que me garante que esses documentos que eu tomei ciência hoje, que realmente de fato são verdadeiros? O vereador Argê, o vereador Pastor já esteve aqui em outras... Opa, acho que pode, por favor. O pastor se lembra que projetos no passado? No passado, aconteceu o que, Argeu? Votava-se aqui correndo, depois quem paga são os vereadores. Por favor, João. Vereador, muito obrigado pela parte. Eu também estava esperando também essas informações chegar. Se chegaram, eu não vi. Né? Não chegou até a mim essas informações. E, na dúvida, eu prefiro... Já sabe mais ou menos como é meu voto. Então, eu não tenho ciência do que veio dessas informações. Como você falou aí, na primeira vez, a associação não estava extinta. Eu também não tenho certeza que ela está hoje também. E regime de urgência, caráter de urgência é totalmente diferente. Não é assim, entendeu? Mas, obrigado, vereador. Dessa maneira, eu peço que os vereadores acompanhem o nosso voto contra o regime de urgência especial. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o pedido de regime de urgência especial para a votação do projeto de lei 94/25. Os vereadores favoráveis ao pedido permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Diego, faz favor um minutinho. Então, senhores, pedido de urgência especial rejeitado. Votação do projeto de lei 109/25 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Igualdade Racial, do Fundo Municipal de Política da Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. Informo que as comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Assistência Social, de Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Orador inscrito a favor, vereador Félix. Senhora presidente, senhores vereadores,
senhoras vereadoras, público aqui presente. Eu subo aqui nessa tribuna com o coração cheio de orgulho e responsabilidade, ainda mais aqui vendo membros aí da nossa comunidade negra e que ativamente participam dessa pauta tão importante. Geraldo, Silvia, Enzo, né? Nós temos aí alguns trabalhos em prol da comunidade negra. Então, esse orgulho por representar o município que vem amadurecendo em suas políticas públicas e a responsabilidade por trazer a esta casa um tema que carrega história. Luta e dignidade de um povo que ajudou a construir Descalvado, que é a nossa comunidade negra. Hoje discutimos aqui esse projeto de lei, né, que é o número 109/2025, que cria o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o FUNPIR. Esse projeto nasce de uma indicação desse vereador aqui, né, o 307/25, que apresentamos aqui nessa casa, e com muita sensibilidade e compromisso. E isso foi acolhido pelo Poder Executivo. Por isso, eu faço aqui um agradecimento público, né, ao prefeito municipal, por Luiz Guilherme Pannoni, e sua equipe, que compreenderam a urgência e a grandeza dessa pauta, transformando essa nossa sugestão em um projeto estruturado, completo e pautado no Estatuto da Igualdade Racial. Senhores vereadores, esse projeto não é apenas burocracia, não é mais um conselho na lista, não é mais uma lei que deve ser esquecida na gaveta. Esse projeto é reconhecimento histórico, é justiça social, é participação popular, é a voz da comunidade negra de Descalvado sendo chamada para ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu, mas tantas vezes lhe foi negado. Com este conselho, damos ao município um espaço legítimo, técnico e democrático para propor políticas públicas, fiscalizar ações e garantir que as pessoas negras tenham seus direitos assegurados, em áreas como educação, cultura, saúde, emprego, representatividade e combate ao racismo. Criar esse conselho é dizer com firmeza: Descalvado não tolera discriminação. Descalvado não fecha os olhos para desigualdades. Descalvado reconhece, valoriza e respeita suas raízes afro-brasileiras. E mais do que isso, com o FUNPIR, damos não apenas fala, mas recursos. Não apenas espaço, mas estrutura. Não apenas promessa, mas política pública real. Quero enaltecer aqui todas as lideranças negras de nossa cidade, mestres de capoeira, educadores, artistas, mães negras, jovens que lutam diariamente por oportunidades, movimentos e coletivos. Esse projeto também é de vocês. Esta casa reconhece sua força. Peço aos nobres colegas, vereadores, que aprovem esse projeto com a grandeza que o tema exige. Não estamos votando apenas um texto de lei, mas o futuro de uma Descalvado mais justa, mais humana e mais igualitária. E finalizo dizendo que esse seja o primeiro passo de muitos, que possamos olhar para trás, no futuro, e dizer com orgulho: nós fomos a geração que deu espaço, voz e dignidade a quem sempre fez parte da alma dessa cidade. Muito obrigado. Senhora presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 109/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 110/25 dispõe sobre a premiação em dinheiro para vencedores de campeonatos esportivos, torneios e similares organizados pelo município de Descalvado e da outras providências. Informo que as comissões de Justiça e Redação, de Esportes, Lazer e Turismo, de Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Senhora presidente, não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 110/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 111/25 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 4.035, de 7 de julho de 2016, que busca alterar a Lei de Uso e Ocupação do Solo com a finalidade de criar o mapa da região postal do município.
Informo que a Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Senhora presidente, não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 111/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 110/25, de autoria da vereadora Jaque Bronini, altera a lei 5.253, de 29 de abril de 2025, insere no calendário oficial de eventos do município de Descalvado a Semana Municipal de Conscientização sobre Saúde Mental das Mulheres, a ser realizada anualmente na primeira quinzena do mês de maio, na forma que especifica. Informo que as Comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Assistência Social e Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 110/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 111/25, da doutora Vanice, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Cadastro Municipal de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida e dá outras providências. Informo que as Comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Assistência Social e de Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 111/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 112/25, de autoria da doutora Vanice, dispõe sobre a obrigatoriedade de condomínios e loteamentos fechados e de acesso controlado localizados no município de Descalvado em comunicar aos órgãos de segurança pública ocorrência ou indícios de ocorrência de violência doméstica e familiar praticada em seu interior. Informo que as Comissões de Justiça e Redação, de Saúde, Assistência Social e Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 112/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 113/25, de autoria do vereador Diodos Petinho, denomina DCV 150, Ernesto Lastória, a atual estrada municipal DCV 150, no município de Descalvado. Informo que as Comissões de Justiça e Redação, de Educação e Cultura e de Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 113/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Votação do projeto de lei 114/25, de autoria da doutora Vanice, institui o Programa Municipal de Brigadas Comunitárias de Fogo no âmbito do município de Descalvado e dá outras providências. Informo que as Comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 114/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 115/25, de autoria da doutora Vanice, institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais, no município de Descalvado e dá outras providências. Informo-se que as Comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente e Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 115/25. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de lei aprovado. Projeto de resolução número 10/25, de autoria da mesa diretora, autoriza a Câmara Municipal de Descalvado a afiliar-se à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, VESP, bem como autoriza a presidência a firmar o termo de filiação com o VESP, para o desenvolvimento dos objetivos estatutários, notadamente o aprimoramento da atividade parlamentar e o fortalecimento do poder legislativo municipal, em benefício da coletividade.
Informo que as comissões de Justiça e Redação, Orçamento e Finanças emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos oradores inscritos. Não há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o projeto de resolução 1025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto de resolução aprovado. Não havendo mais nada a tratar, informamos que nos dias 25, 26 e 27 de novembro, terça, quarta e quinta-feira, serão realizadas as solenidades de entrega dos títulos de cidadão honorário de Descalvado, em conformidade com os respectivos decretos legislativos, de autoria dos vereadores desta Casa de Leis, com início às 18h30. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 1º de dezembro de 2025, segunda-feira, com início às 19 horas, conforme previsto no regimento interno. Declaro encerrada a 43ª sessão ordinária de 2025. Uma boa noite a todos.